Bom, então um outro comando, né, outros dois comandos que a gente vai ver agora, né, que a gente tinha visto, é como são os comandos de entrada e saída, né? Então, como que eu forneço informação, né, para dentro dos nossos algoritmos, ou como que eu escrevo, né, para fora dos nossos algoritmos alguma informação. Esses comandos são os comandos exatamente da forma como está escrito aqui, ó, leia uma lista de variáveis, certo? Então, o comando leia uma lista de variáveis, o que ele faz? Ele vai ler, certo, de algum dispositivo externo, um valor qualquer, certo? Fornecido como entrada, e vai atribuí-los às variáveis que são passadas aqui nessa lista de variáveis, certo? Então, essa entrada pode vir de onde? Pode vir do teclado, de um arquivo, scanner, pode qualquer lugar. Simplesmente ele vai ler uma informação de um dispositivo de entrada e saída e vai armazenar o conteúdo que for lido numa variável que você vai indicar aqui nessa lista de variáveis, certo? De maneira similar, no comando escreva, certo? O que você faz? Você coloca escreva e entre parênteses você passa uma lista de saída. Nessa lista de saída pode ser variáveis ou expressões, certo? Então você pode calcular uma expressão e mandar escrever que é esse o valor dessa expressão. O que pode ser a saída? O vídeo, né? Uma impressora, um arquivo e assim por diante. Simplesmente ele vai pegar os valores resultantes dessa lista de saída e vai escrevê-los, né, mostrá-los num dispositivo de saída, tudo bem? Então, qual que é a sintaxe, né, do comando leia? É a seguinte, é a palavra leia, seguida do abre parênteses, seguida de uma lista de identificadores. O que é a lista de identificadores? É um identificador, vírgula, próximo identificador, vírgula, próximo identificador, e assim por diante, né? Terminou de listar todos os identificadores, separando-os por uma vírgula, você coloca o fecha parênteses e no final o 2 pontos, né, para indicar o fim do comando, né, o fim dessa ação. Então tem um exemplo aqui, ó, leia ABC. Então, supondo que A, B e C são 3 variáveis, o que ele vai fazer, né? Significa que os próximos 3 valores que estiverem disponíveis no seu dispositivo de entrada, eles vão ser lidos e atribuídos, respectivamente, para as variáveis A, B e C. Então, primeiro para A, segundo para B e terceiro para C. Bom, o comando de saída, né, o escreva, ele é de maneira similar, você vai usar a palavra escreva, seguida de abre parênteses, seguida de uma lista de saída. A lista de saída pode ser um identificador, ou seja, uma única variável, ou uma expressão. Uma expressão pode ser uma expressão relacional, aritmética ou lógica, certo? Então, você vê uma lista de coisas que você quer exibir na sua saída, né? Ou de valores e variáveis, ou de expressões separadas por uma vírgula. Ao final, né, você coloca fecha parênteses e 2 pontos. Então, por exemplo, aqui, ó, esse comando escreva a, aí eu tenho aqui uma constante chamada multiplicado por, né, então uma frase que está entre aspas indica que é uma constante, escrito multiplicado por, uma outra variável b, depois uma outra constante aqui, ó, o símbolo, o sinal de igual, e uma expressão, a vezes b. Então, supondo, né, que A e B são variáveis que têm o valor A igual a 2 e B igual a 3, significa que o que vai ser exibido, né, na saída, imagina que é um monitor, vai ser a seguinte texto, né? 2 multiplicado por 3 é igual a 6, certo? Isso considerando que os valores das variáveis A e B são iguais a 2 e 3, respectivamente. Bom, então a gente viu os comandos básicos, né? Que é o comando de atribuição, e o comando de entrada e saída. Bom, então lembra que um algoritmo ele é uma sequência de ações, né? E essa sequência, ela é definida, no caso aqui do pseudocódigo, em blocos, né? Então, como que eu defino um bloco? Então, o que é um bloco? Um bloco é um conjunto sequencial de ações, certo? E ele é delimitado da seguinte forma, eu tenho a palavra início, certo? Seguida de uma ação, tudo bem? Ou de uma sequência de ações delimitadas por ponto e vírgula, né? E seguido da palavra fim, certo? E depois, por último, sempre coloco 2 pontos, ponto e vírgula, né? Para indicar o fim, nesse caso, de um bloco, certo? Então, esses indicadores início e fim, eles servem para identificar, então, um conjunto de ações. Então, imagina que eu tenho várias ações em conjunto, o início e fim determina esse conjunto de ações. Então, por exemplo, aqui, ó, tem o início, certo? Que indicando o início do bloco, a sua sequência de ações
que podem ser ações de atribuição, ações de entrada e saída, e assim por diante. No final tem o fim, dois pontos, fim, ponto e vírgula, desculpa, indicando o fim desse bloco de ações. Tudo bem? Bom, então lembra que uma coisa que eu orientei vocês, né? Então, sempre que você tem um bloco de ações, recomenda-se que você dê esse recuo, né, esse espacinho aqui, né, entre as suas ações, para quê? Para indicar que todas elas fazem parte do mesmo bloco, né? Então, para você poder diferenciar, né, quem faz parte de qual bloco, recomenda-se, né, em boas práticas de programação, ao invés de você escrever todas aqui ali, grudadas no canto, use um espaço, uma tabulação ou algo do tipo, para fazer o que a gente chama de identar o seu código. Então, a identação consiste em dar um recuo, né, para indicar uma certa relação de precedência, né, quem pertence a quem, né. Então, nesse caso, toda essa sequência de ações pertence a esse bloco início e fim, tudo bem? Uma coisa que você pode colocar no seu código, né, são comentários. O que são comentários? São textos que você coloca no seu código, mas eles não fazem parte do seu algoritmo, não fazem parte do seu... não são ações que são executadas. Eles servem simplesmente para você documentar. Então, imagina que você quer escrever um trecho do código, você quer escrever algum comentário, escrever algo descrevendo o que você está fazendo, certo? Então, serve simplesmente para você comentar, para você poder saber, certo, mais detalhes sobre determinadas coisas que você fez e você quer deixar escrito para você não esquecer, certo? Como que você pode fazer comentário? Tem duas formas, né? Ou com barra asterisco, certo? Então, você começa a comentar usando barra asterisco, escreve tudo que você vai usar de comentário e no final você coloca um asterisco barra, certo? Nesse caso... o barra asterisco e o asterisco barra, eles são usados para você criar comentários de várias linhas. Então, imagine que você quer escrever um conteúdo bastante grande de comentário, certo? Sei lá, você quer colocar várias informações de comentário, você começa, então, com o barra asterisco, a partir do momento que tem o barra asterisco, começou o seu bloco de comentários. E ele só vai terminar quando ele encontrar o próximo asterisco barra. Certo? O primeiro asterisco barra que ele encontrar, ele vai finalizar o bloco. Tudo que tiver entre o barra asterisco e o asterisco barra vai ser descartado, considerado como sendo comentário. Outra forma de inserir comentário é usando o barra barra. O barra barra é um comentário de uma única linha. Então, a partir do momento que aparece o barra barra, significa que tudo que vier à frente vai ser considerado como comentário até chegar no fim da linha. Quando você pulou de linha, a próxima linha já não é considerada mais como comentário, certo? Então, tem um exemplo aqui, né? Então, coloquei a palavra início para indicar o início do bloco e coloquei, barra, barra, início do bloco. Significa que esse texto escrito aqui é um comentário que eu coloquei para identificar e tem um início de um bloco, certo? De maneira similar aqui embaixo, né? Barra, barra, fim do bloco. Note que esse comentário ele se encerra ao final da linha. Se eu tenho uma sequência, né, de múltiplas linhas de comentário, então eu coloco esse barra asterisco. Então, imagina que eu tenho barra asterisco, coloquei aqui, sequência, numa linha e na outra linha de ações, asterisco barra. Significa que essas duas linhas aqui, serão linhas de comentário, né, que serão desprezadas no meu código. Da execução do meu algoritmo. Então, comentário simplesmente para, como o nome diz, comentar, né? Mas ele não é uma ação executável. A orientação para vocês, sempre usem comentários para documentar seu código, certo? Então, já demos várias orientações. Primeiro, usem nomes sugestivos de variáveis, né? Então não fique usando nomes A, B, C, D, o abecedário inteiro. Coloque nome relacionado a uma variável, preferencialmente, né? Data de nascimento, nome, coisas do tipo, nunca vou usar ABC, talvez vá usar, mas se você tem um nome sugestivo para ela, escolha o nome sugestivo, certo? Use comentário, sempre. Então, se você vai escrever um bloco de comandos, coloca um comentáriozinho indicando o que você está fazendo ali, certo? Então, lembra daquela relação entre processo e evento? Às vezes você pode colocar um comentário dizendo a qual evento se refere o processo que vai ser descrito logo abaixo, certo? Então, você tem uma sequência de ações, você pode colocar um comentário, essa sequência de ações está realizando isso,
você está simplesmente documentando o seu código, que a gente chama. Tudo bem? Bom, então, lembra que no nosso algoritmo, a gente comentou isso lá na aula de algoritmos, né, na primeira aula que a gente teve na semana passada, nós temos 3 tipos de estruturas, que representam as estruturas básicas de um algoritmo, né? A estrutura sequencial, a estrutura condicional e a estrutura repetitiva, né? Certo? Então, numa estrutura sequencial, como que ela é declarada no pseudocódigo? Da seguinte forma, vem primeiro, né, lembra que uma estrutura sequencial, ela determina um bloco, né? Então, como ele é um bloco, nesse caso, ele é o bloco que a gente chama de bloco principal do meu programa. Então, eu começo com a palavra início, certo? Eu venho primeiro com a declaração das minhas variáveis, certo? Depois eu venho com o meu corpo do meu algoritmo, que são as ações que eu vou colocar. Quais comandos eu vou colocar aqui? Comandos de atribuição, comandos de leitura escrita e demais comandos. No final, eu coloco o fim, note agora eu coloco um fim, ponto final. Então, como aqui é o bloco principal do meu algoritmo, ele finaliza não com ponto e vírgula, mas com ponto final, indicando que acabou o algoritmo. Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Então, imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma equação quadrática aqui, né, do tipo ax² mais bx mais c, certo? E eu sei que essa equação, né, ela só admite solução, né, do tipo real, né, só admite umas soluções válidas se o discriminante dela, né, que é o que a gente chama de delta igual a b² menos 4ac, for maior ou igual a 0. Então, como que seria elaborar, então, um algoritmo, usando o pseudocódigo, para ler o valor, né, dos coeficientes A, B e C e escrever o valor do determinante? Como seria isso? Então, vamos tentar escrever um algoritmo em pseudocódigo seguindo tudo que a gente viu, né? Estão vendo aqui é o que a plataforma que eu fiz para vocês, né, projetei para vocês escreverem os seus códigos, né, pseudocódigo, ela é chamada de code test, que eu chamei de code test. Depois eu vou colocar lá no Classroom instruções para vocês acessá-la, certo? Para vocês acessar a plataforma. Basicamente, ela tem essa carinha aqui, né? Então, o que eu tenho? Né? Então, eu tenho aqui um editor de texto, né, do lado esquerdo, é uma caixa de edição de texto, e do lado direito tem 2 caixas aqui, uma escrita input e outra escrita output, certo? Input é o que é a entrada do seu algoritmo, né? E output o que será gerado como saída. Tem alguns outros botões aqui, né? Então, a primeira opção aqui é a linguagem, né? Então, no nosso caso, a gente está escrevendo em pseudocódigo, ele é chamado de Portugal, então escolhi ali a linguagem Portugal, certo? E vou escrever o meu código, então, que no nosso caso é escrever um algoritmo que vai ler os valores A, B e C e vai determinar se um determinado equação do tipo ax² mais bx mais c, ela admite valores raízes reais, né? Então, vou imprimir o valor do delta dela. Então, lembra de sempre usar comentários, né? Então, como que é feito comentários? Então, aqui, ó, barra asterisco, né? Posso escrever um comentário do tipo algoritmo para determinar se a equação ax² mais bx mais c admite raízes reais. Comecei a escrever o comentário com barra asterisco. Se esse é meu único comentário, termino com asterisco barra, certo? Quero escrever o meu algoritmo, certo? Então, como que nós escrevemos o algoritmo? Lembra? Primeiro, entendendo o que precisa ser feito. Então, basicamente, nós precisamos imprimir o valor de delta, certo? De uma equação do tipo quadrática, né? ax² mais bx mais c. Então, o que eu espero gerar de saída? Espero gerar o valor delta, certo? É isso que a gente quer, imprimir o valor do delta que é calculado como b² menos 4ac.
que eu preciso de entrada? Eu preciso dessas variáveis aqui, ó, A, B e C, né? Que são os coeficientes da equação. Tudo bem? Como que é o processamento que a gente vai fazer? Então, é isso que a gente vai gerar no nosso algoritmo. Então, como que começa o algoritmo? Então, o algoritmo começa com a palavra início, certo? E termina com fim, ponto final. Então, tudo que tiver entre a palavra início e fim, ponto final, é o que representa o nosso algoritmo que vai ser executado, certo? Então, lembra que tudo que você colocar aqui dentro, tenta colocar um recuo, ou seja, eu vou usar aqui uma tabulação, um tab, né? E esse tab indica que todas as ações que tiverem ali dentro são as ações que fazem parte do algoritmo, no nosso caso. Então, o primeiro passo, sempre, lembra que as variáveis precisam ser declaradas. Então, primeira coisa, as primeiras instruções que eu recomendo que vocês coloquem é as instruções de declaração de variáveis. Quais variáveis nós precisaremos? Então, lembra que as entradas são A, B e C. E a saída é o delta. Então, eu vou precisar exatamente desses 4 variáveis, né? Que tipo de variáveis são essas? Então, os coeficientes de uma equação e o valor delta, né? De uma equação, ele é de que tipo? Do tipo real, né? São números reais. Então, se ele é número real, a gente sabe, para declarar uma variável do tipo real, eu vou colocar real, 2 pontos, certo? Seguido dos identificadores das variáveis. Nesse caso, né, eu posso usar esses próprios nomes, A, B, C e delta, certo? Terminou de colocar os identificadores, eu vou colocar exatamente os 2 pontos, indicando o fim de um comando de declaração de variáveis. Tudo bem? Bom, A, B e C são valores que vão ser lidos. Como que nós lemos um determinado valor, né? Usando o comando leia. Então, eu vou colocar leia, abre parênteses, certo? As variáveis que vão ser lidas. Então, A, certo? Vírgula B, vírgula C. É final seguido de ponto e vírgula. Significa que essa instrução vai ser o quê? É uma instrução que eu estou solicitando para ler 3 valores. Então, esse comando de leia, né, ele vai ler os valores das variáveis, vai ler, né, da entrada, valores, e vai atribuí-los às variáveis A, B e C. O primeiro valor lido para a variável A, o segundo para a variável B e o terceiro para a variável C, certo? Após ler esses valores, o que nós vamos fazer? Vamos calcular o valor de delta, né? Então, qual é o valor de delta? O valor de delta é exatamente igual ao quê? Então, delta, vou calcular um valor e vou atribuir a variável delta. Se eu vou atribuir, eu tenho um comando de atribuição. Então, esse comando de atribuição é o nome da variável, do lado esquerdo, seta, que é o sinal de menor traço, menor menos é uma seta, certo? Menor menos é uma seta. O valor da expressão aritmética correspondente ao valor de delta, que é B vezes B menos 4.0 vezes A vezes C. Tudo bem? Se eu quisesse, eu poderia usar o comando de potenciação para calcular esse B vezes B. Mas como é o quadrado, né, eu optei simplesmente por colocar B vezes B, que tanto faz, né? O resultado vai ser o mesmo. Tudo bem? Bom, no final, calculado o delta, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou escrever o valor de delta. Certo? É isso que está pedindo a nossa tarefa. Uma outra opção seria, ó, usei o barra para fazer um comentário. Essa linha aqui, ó, tem o mesmo efeito dessa outra aqui, ó, que é delta recebe pote de B 2.0, tem essa ação de B elevado ao quadrado, menos 4.0 vezes A vezes C. Bem? Então, toma cuidado que essa parte depois do barra é um comentário, indica que simplesmente vai ser descartado. Quem vai ser executado é essa parte antes do barra, certo? Então, se eu quiser executar o meu código, então está aqui escrito o meu código, né? Se eu quiser executá-lo, basta eu colocar os valores aqui da entrada, né? Um para cada linha. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 1, 2 e 3. Bem? Isso significa que eu estou lendo o valor 1 e vou atribuir o primeiro valor aqui do comando leia, que vai ser o A.
lendo o segundo valor, que é 2, atribuir ao segundo valor aqui, que é o B. E lendo o terceiro valor, atribuído à terceira variável aqui, que é o C, certo? Vamos colocar o ponto 0, como são números reais, né? Bom, se eu apertar o comando, esse botão verde, Run, ele vai executar esse código. Se tiver tudo certo, ele vai mostrar o resultado esperado na saída. Caso haja algum erro, ele vai mostrar uma mensagem aqui indicando que há algum erro, né? Algum erro ou de sintaxe ou de semântica, né? Bom, executei, nesse caso aqui, o resultado foi menos 8. Será que está correto? Então, B é 2. 2 vezes 2 é 4. 4 menos 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. 4 menos 12, menos 8. Então, está correto. Tudo bem? Então, quando vocês pedirem para executar, ele vai mostrar exatamente esse valor. Então, tá lá, né? O mesmo programa, né? Aqui só coloquei um pouquinho de uma maneira diferente, mas exatamente o mesmo programa. Então, lembra de colocar, então, comentários. Então, escrevi aqui, né, até um pouco mais extenso, né? Esse algoritmo lê os coeficientes e calcula, imprime o valor e assim por diante. Comentei até linha a linha aqui, para ficar bem, usando bastante comentário, né? Dizendo que faz cada linha. Então, declarei aqui 4 variáveis, né? Os mesmos nomes, A, B, C, delta. Li os valores dessas variáveis, calculei o valor de delta e escrevi o valor de delta. Além da estrutura de sequencial, né, então, os algoritmos, uma outra estrutura possível é a estrutura de seleção. Então, lembra para que serve a estrutura de seleção? Ela serve para escolher, né, se uma determinada ação vai ser ou não executada, dependendo se determinadas condições são ou não satisfeitas. Então, lembra quando a gente falou de algoritmo, a gente usou como exemplo aquele cenário em que, quando o cozinheiro estava com uma roupa clara, ele colocava o avental. Quando ele estava com uma roupa escura, ele não colocava o avental. Como que nós podemos incluir essa ação, né, dentro do nosso algoritmo? Então, temos 2 relatos descritivos diferentes, né, que podem ser cobertos pelo mesmo algoritmo. Como que nós podemos fazer isso? Usando o conectivo condicional, certo? Então, o conectivo condicional, ele representa uma estrutura de seleção. Eu estou selecionando se algo vai ser ou não executado. Tem 3 tipos diferentes de estruturas de seleção: a seleção simples, a seleção composta e a seleção encadeada, cada uma com o seu respectivo uso, certo? Em um cenário distinto. Então, vamos olhar cada um deles, né? Então, a seleção simples, como que ela se dá? Ela é correspondente exatamente ao conectivo condicional, certo? E ela serve para testar se uma certa condição ela é ou não satisfeita antes de você executar uma determinada ação. Então, exatamente naquele caso que nós tínhamos do exemplo do cozinheiro, certo? Se a roupa era branca, era clara, ele colocava o avental. Como que eu declaro uma seleção simples? Então, primeiro vem o comando, a instrução, né, palavra C, certo? De condição, né, C, seguido de uma expressão lógica. Então, lembra que o teste é o teste de uma condição lógica, certo? Uma expressão lógica, vocês lembram que pode ser o resultado de uma expressão relacional e que pode combinar expressões aritméticas. Então, o importante é que aqui tem uma expressão lógica, certo? Que o resultado vai ser verdadeiro ou falso. Seguido da palavra então, tudo bem? Seguido de uma ação primitiva, que seria uma única ação, por exemplo, um único comando de atribuição, um único comando de leitura, ou de entrada, ou de saída, e assim por diante. Ou de um bloco. Então, eu posso escolher ou uma única ação, ou um bloco de ações, certo? Seguido da palavra fim C, seguido de 2 pontos. Tudo bem, gente? Tranquilos? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Então, temos como que eu declaro uma estrutura, né, um comando de seleção simples, colocando C, seguido da condição, seguido do então, seguido de um único comando, né? Se eu quiser, com uma única ação primitiva, no final eu coloco fim C todo junto, seguido de 2 pontos. Então, essa é a sintaxe para você declarar um comando de seleção simples. Então, um outro exemplo possível é se eu tiver mais do que um comando sendo executado dentro
de uma mesma condição de seleção, certo? Então, nesse caso, eu vou declarar um bloco de comandos. Como que eu declaro o bloco? Coloco a palavra início, seguido dos comandos, né, vários comandos, finalizados com ponto e vírgula, seguido da palavra fim, ponto e vírgula, certo? Então, eu posso declarar uma seleção simples com uma única ação, por exemplo, uma única atribuição, ou com um bloco de ações, por exemplo, várias atribuições, entrada, saída e assim por diante. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui no nosso exemplo aqui, ó. Bom, então nós tínhamos escrito, né, esse primeiro algoritmo que ele calculava o valor de delta, mas eu estou interessado mesmo é nas raízes, né, da equação. Certo? Dado uma equação, caso ela tenha raízes, eu quero imprimir o valor das raízes. Lembra que uma equação só admite raízes se o valor de delta for maior ou igual a zero, né, for maior do que zero. Tudo bem? Tranquilos? Então, como que nós podemos modificar agora, então, o nosso algoritmo, de modo a imprimir o valor das raízes? Então, lembra que, ao invés de agora de escrever o valor de delta, eu quero o quê? Eu quero calcular o valor das raízes, mas só há valor de raízes calculáveis se o valor do delta for maior do que zero, certo? Então, note que tem uma condição para a qual eu vou calcular o valor do delta. Como que nós podemos expressar essa condição? Exatamente usando comandos de seleção simples, né? Então, o que nós iremos fazer? Se o delta for maior do que zero, então eu vou fazer alguma coisa, certo? Então, só vou calcular as raízes se o valor de delta for maior ou igual a zero. Então, o comando de seleção simples pode ser usado exatamente para isso. Então, se delta maior do que zero, então faço uma ação, um conjunto de ações. Como eu vou calcular duas raízes, significa que eu preciso executar duas ações. Se são duas ações, eu tenho mais do que uma, portanto, eu tenho um bloco de ações. Como que eu declaro um bloco de ações? Usando as palavras início, certo? No final, fim. Tudo bem? Então, tudo que tiver dentro desse bloco diz respeito às ações que serão executadas por esse comando condicional aqui, essa seleção simples aqui, ó. O que eu quero calcular? Bom, eu quero calcular o valor das raízes, certo? Então, o objetivo agora é obter como saída, né, não verificar se a equação admite as raízes, mas quero para determinar as raízes, né, da equação ax² mais bx mais c. Bom, as raízes de uma equação são dois valores, né? O x1, x2, ou seja lá quais for. Vou chamar eles aqui de x1, x2. São valores que serão calculados, né? E vou armazená-los numa determinada variável. Como que eu calculo as raízes de uma equação? Então, se o delta for maior do que zero, o valor da primeira raiz é o quê? Menos b mais ou menos. Delta não dá para, não tem um símbolo de mais ou menos. Significa o quê? Que uma raiz está associada ao valor mais e a outra ao valor menos, né? Então, vou separar isso, né? Então, vai ser menos b mais raiz de delta. Como calcula a raiz de um dado número? Usando a comando de radiciação, né? Raiz de quem? De delta, tudo bem? Tudo isso, né? Todo esse termo dividido por 2 vezes 2.0 vezes A. Tranquilo, gente? Então, ó, a primeira raiz será menos B mais raiz de delta dividido por 2A. E a segunda raiz, que é o chamado de x2, vai ser uma atribuição, então seta, né, menor traço, o valor de menos B menos raiz de delta dividido por 2.0 vezes A. Nesse caso, eu estou usando parênteses para indicar que todo esse numerador, né, é dividido por todo esse denominador aqui. Ó. No final, eu vou escrever o valor dessas raízes. Então, vou escrever o x1 e o x2. Vou colocar aqui
Vou escrever x1 igual x1 e x2 igual x2. Tudo bem? Bom, já sabemos que essa composição aqui vai dar um valor delta negativo, então não vai, em tese, né? Nosso código, ele tem um comando de estrutura de seleção, ele com um conectivo condicional, essa condição é esperado que para esses valores de entrada seja falso. Se for falso, significa que esse bloco não é executado. Se esse bloco não for executado, significa que eu espero que na saída não seja impresso nada. Vamos ver se isso acontece? Então, eu executei aqui, ó. Note que a saída não imprimiu nada. Por quê? Porque para esses valores de coeficientes A, B e C, o delta, já executamos, é um valor negativo. Se ele é um valor negativo, significa que essa condição delta maior ou igual a zero vai ser falsa. Se for falsa, esse bloco inteiro é descartado, né? Não é executado. Tudo bem, gente? Então, vamos testar com valores invertidos. Então, vamos colocar 3, 2 e 1 para ver se dá algum valor. Então, com os valores 3, 2 e 1, eu espero o quê? Então, 2 ao quadrado, 4, vai dar na mesma, né? Então, na verdade, tem que colocar no B o 3 aqui, né? Então, 3 vezes 3, 9. B quadrado, 9, menos 4 vezes 2. 9 menos 4 vezes 2, 1. Então, vai dar 1, certo? Então, isso significa que vai ser positivo e vai ter as raízes. Vamos ver os valores das raízes. Então, executei. Opa, faltou um espaço aqui. x1 é igual a menos meio e x2 é igual a menos 1. Será que está correto? Bom, então, menos b vai dar menos 3 mais raiz de 1 dá 1, raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2 vezes 2, por 4. Então, menos 3 mais 1 dá menos 2. Menos 2 dividido por 4 vai dar meio, menos meio. Perfeito. Menos b menos raiz de delta. Delta igual a 1 vai dar menos b menos 1. Vai dar menos 4. Menos 4 dividido por 2 vezes 2 vai dar menos 4 dividido por 4, que é 1. Perfeito. Bateu o resultado. Então, a primeira estrutura de seleção possível é essa estrutura simples, né? Então, aqui um exemplo é exatamente essa modificação, né? Que eu fiz aqui no algoritmo do cálculo das raízes, né? Que agora ele calcula o valor das raízes. Então, note que eu adicionei, então, uma estrutura de seleção com o conectivo condicional C, então, certo? Então, se o valor de delta for maior ou igual a zero, essa condição for satisfeita, as raízes existem. Então, esse trecho em verde, né, declara o quê? Um bloco que só vai ser executado se essa condição do delta ser maior ou igual a zero for satisfeita, for verdadeira. Tudo bem? Tranquilo, gente? Um outro tipo de seleção é a seleção composta. Então, qual é a diferença da seleção simples para a seleção composta? Na seleção composta, eu tenho duas alternativas que dependem da mesma condição. Então, lembra o seguinte, na seleção simples, se o resultado da condição for verdadeiro, eu executo o que está dentro aqui, né, essas ações que estão dentro dessa estrutura de seleção. Mas e se o resultado for falso? Se for falso, simplesmente eu não vou fazer nada, né? Eu vou pular e vou executar, continuar as minhas demais ações fora da estrutura de seleção. Eu posso ter situações que, se o resultado for verdadeiro, eu quero fazer uma determinada coisa, e se o resultado for falso, eu quero fazer outra determinada coisa, certo? Nesse caso, é um caso que se encaixa uma seleção composta. Então, quando eu tenho duas alternativas, e elas dependem da mesma condição, se o resultado for falso, eu vou seguir uma determinada alternativa, se o resultado for verdadeiro, eu vou executar uma outra alternativa. O que muda de uma seleção simples para uma seleção composta? Então, basicamente, ó, na seleção simples, não sei se vocês lembram, né? Nós seguimos esse fluxo aqui, ó. C, seguido de uma expressão lógica, então vinha uma ação primitiva, um bloco, fim C. O que adiciona é o seguinte. Então, como eu tenho duas opções, eu vou colocar, então, o C
seguido de uma expressão lógica, depois o então, seguido de ou uma unicação ou um bloco, o que vai entrar é a palavra senão, certo? Então, o senão, ele está criando a alternativa, está dando início à segunda alternativa. E a segunda alternativa, assim como na primeira, pode ser ou uma ação primitiva ou um bloco, certo? Terminou de colocar, então, o nosso C, senão, você vai colocar, então, o fim C, seguido de 2 pontos. Então, tem um exemplo aqui, né, de como seria, né? Então, um exemplo possível é se uma determinada condição, que pode ser uma expressão lógica, né? Um bloco, lembra que pode ser um bloco ou uma unicação, né? Nesse caso eu coloquei uma das condições como sendo um bloco, seguido de senão, seguido de, nesse caso eu coloquei uma unicação, mas pode ser um bloco também, não precisa ser uma unicação aqui nessa segundo bloco de ações aqui, ó, certo? Seguido do fim C e ponto e vírgula. Certo? Então, essa é a sintaxe que você vai usar para declarar uma seleção composta. Qual que é o resultado da seleção composta? Se o resultado for verdadeiro, eu vou executar essa sequência de ações a que aparece antes do senão. Se o resultado for falso, eu executo a sequência de ações que aparece depois do senão. Tudo bem? Então, lembra que pode ser uma única ação ou um bloco de ações. Quando for um bloco, você coloca as palavras início e fim. Tudo bem? Então, tem um exemplo aqui, ó, voltando aqui no nosso algoritmo. Então, lembra que aqui, se o delta era positivo, nós calculávamos as raízes. E se o delta é negativo? Nós não mostrávamos nada, né? Então, uma modificação simples seria usar uma seleção composta, né? Então, se o delta é positivo, eu calculo as raízes. Se não, se o delta não é positivo, ele é negativo, eu posso escrever uma mensagem. Escrever, por exemplo, não admite raízes reais. Certo? Então, tem uma estrutura de seleção composta aqui, ó, que se o resultado da sua expressão, nesse caso, delta for maior ou igual a zero, eu calculo as raízes, eu vou executar esse bloco de ações aqui em cima. Se o resultado for falso, né, se o delta for menor do que zero, eu vou executar esse comando aqui embaixo, que simplesmente vai escrever não admite raízes reais. Então, nós sabemos já que para os valores 1, 2 e 3, não admite o delta negativo, né? Então, vamos testar para ver o que aconteceria, né? Então, da vez anterior, nós executamos e aqui a saída não continha nada escrito, né? Nenhum resultado. Se nós executarmos agora, ó, ele escreveu não admite raízes reais, certo? Então, ele está mostrando uma mera mensagem ali, usando, nesse caso, um comando de seleção composta. Ó, o que nós temos aqui, ó, então temos 2 blocos, né? O bloco do C, que então, se caso a condição delta maior que zero for verdadeira, eu vou executar esse bloco destacado em verde. Caso ela seja falsa, eu vou executar o bloco do senão, né? Que está destacado em verde aqui embaixo, agora aqui, ó. Será que nós podemos ter um outro C seguido de um senão? Então, após um senão, será que eu posso colocar um outro C? Posso, né? E isso gera o que a gente chama de uma seleção encadeada. Então, uma seleção dita encadeada, quando eu tenho que agrupar várias seleções em cadeias. Tem 2 tipos de seleções encadeadas. A seleção encadeada heterogênea e a homogênea. Então, nós vamos ver cada uma delas na sequência, né? Então, uma seleção é dita encadeada heterogênea quando não tem um padrão lógico, né, de seleção em cadeia. Então, por exemplo, se uma determinada condição, então vou fazer alguma coisa. Se uma outra condição, então note que nessa tem uma condição 1, o primeiro comando, se a condição 1 for satisfeita, é testar se a condição 2 é satisfeita. Se ela for satisfeita, eu tenho um comando de um bloco aqui, ó, que vai ser executado. Se a condição 1 for falsa, então eu venho para o senão. E nesse senão eu tenho o quê? Tenho todo esse bloco aqui, né, ó, que está dentro do senão. Que é também uma condição, certo? Vou testar um C, senão e assim por diante. Então, note que, ó, o bloco 1, ele só vai ser executado, esse bloco 1, se a condição 1 for verdadeira, certo? E se a condição 2 for verdadeira.
Caso a condição 2 ser falsa, eu não vou executar nada, né? Eu vou executar a condição 1 e vou terminar o fim C e vai sair, porque não tem nenhuma instrução após, né? Lembra que quando eu executo a condição 1, toda essa parte do senão aqui, ó, ela não é executada. Certo? Bom, qual é a condição, quando que o bloco 2 vai ser executado? Quando a condição 1 for falsa, quando ela for falsa, implica que eu vou executar a parte que está aqui no senão. Tudo bem? E se a condição 3 for verdadeira, né? Então, quando a 1 for falsa, eu vou pular essa parte dentro da condição 1 e vou executar a parte que está dentro do senão, certo? Depois, dentro dessa parte do senão, eu vou executar a parte da condição 3. Se a condição 3 for verdadeira, então eu vou executar esse bloco 2 e toda essa outra parte aqui, ó, desse senão vai ser descartada. Tudo bem? Quando que eu vou executar esse comando verdade aqui, ó? Quando a condição 1 for falsa, e isso implica que eu vou desprezar todo esse bloco e vou executar a parte do senão, certo? E quando a condição 3 for falsa, implica que eu vou descartar toda essa parte aqui, né? Desse bloco 2 aqui, ó. Se eu descartei essa parte do bloco 2, eu vou executar simplesmente o que está dentro do senão, certo? Dentro do senão eu tenho outras duas condições, condição 4 e condição 5. Eu só vou executar esse comando verdade aqui se a condição 4 e a condição 5 forem verdadeiras, certo? Então, qual que é a condição para eu chegar aqui nesse comando verdade? É que a condição 1 seja falsa, a condição 3 seja falsa, condição 4 e 5 verdadeiras. Tudo bem? E quando que eu vou executar esse último comando aqui, ó? Quando a condição 1 for falsa, isso implica que eu vou desprezar toda essa parte que está dentro da condição 1 e vou executar a parte que está no senão, certo? Quando a condição 3 for falsa, implicando que eu não vou executar, vou descartar toda essa parte do bloco 2 aqui, certo? E vou executar a parte do senão novamente. Quando a condição 4 for falsa, implica que eu vou descartar toda essa parte aqui desse comando verdade dessa condição 5. Então, quando a condição 1 for verdadeira, a condição 3, desculpa, for falsa, a condição 3 for falsa e a 4 for falsa, e aí sim eu vou executar esse comando falso aqui, ó. Tudo bem? Tranquilos? Então, note que não tem um padrão lógico aqui de quando que as coisas são executadas ou não. Isso caracteriza uma seleção encadeada. Por que encadeada? Porque dentro de uma estrutura de seleção, eu coloquei uma nova estrutura de seleção e fui fazendo uma composição encadeada de várias estruturas de seleção, certo? Como não tem um padrão lógico de quando que uma determinada estrutura é ou não executada, eu chamo isso de uma cadeia de seleção encadeada heterogênea. Certo? Então, por que é heterogênea? Porque se eu construir a tabela verdade para os valores das condições, então eu tenho aqui as condições 1, 2, 3, 4 e 5, o bloco 1 ele vai ser executado quando o 1 e 2 forem verdadeiros. O bloco 2 ele é executado quando o 1 é falso e o 3 é verdadeiro. O bloco 4, o bloco comando verdade, né? Quando 1 é falso, 3 é falso, 4 e 5 verdadeiros. Note que não tem um padrão lógico para quando as ações são ou não executadas. E nesse caso eu tenho um comando, uma estrutura de seleção encadeada heterogênea. Numa seleção encadeada homogênea é quando eu tenho um padrão lógico. Então, note o seguinte, imagine que eu tenho a seguinte estrutura de seleção aqui, ó. Se uma condição 1 for verdadeira, então se condição 2 for verdadeira, se condição 3 for verdadeira, se condição 4 for verdadeira, e assim por diante até a condição 5. Bom, eu só vou executar esse comando aqui, ó, quando? Quando a condição 1 for verdadeira, a condição 2 for verdadeira, a condição 3 for verdadeira, a condição 4 for verdadeira e a condição 5 for verdadeira. Certo? Numa seleção encadeada homogênea desse tipo,
quando tem um padrão lógico, certo? Então, se nós construirmos a tabela verdade, note que aqui, nesse caso aqui, ó, nesse caso específico, após cada então, existe outro C e não há senão, certo? Então, quando você tem uma estrutura encadeada homogênea, onde você tem C, então C, certo? Ou seja, não tem senão, após cada C você tem um outro C e não tem nenhum senão, o que acontece? Esse comando só vai ser executado se todas as instruções, todas as condições forem verdadeiras, certo? E nesse caso, eu posso simplificar essa estrutura anterior por essa estrutura aqui muito mais simples, certo? Que ele usa um único comando C. A única coisa que ela muda é que ela agrupou todas as condições usando o operador lógico E, certo? Dado que eu só vou executar aquele comando se todas as condições forem verdadeiras, eu posso usar um único comando condicional, agrupando todas as condições com esse conectivo lógico E. O resultado é exatamente o mesmo, certo? E isso só se aplica quando você tem esse padrão de seleção encadeada homogênea, onde você não tem senão, você tem C, então C, C, então C, C, então C, C, então C, e assim por diante. Então, se durante a escrita do seu algoritmo em pseudocódigo, vocês se depararem com uma estrutura parecida com essa, saibam que talvez você possa simplificar essa estrutura por algo mais simples, que é essa estrutura que ele compõe todas as condições usando um conectivo de conjunção. Um outro exemplo de seleção encadeada homogênea, né, que há um padrão lógico, seria exatamente esse daqui, ó. Então, se um determinado valor da variável for igual a um valor 1, eu executo o comando 1. Se for igual a um valor 2, eu executo um comando 2. Se for igual a um valor 3, eu executo um comando 3. Se for igual a um valor 4, eu executo um comando 4. Note o seguinte, que eu estou escolhendo o comando que vai ser executado dependendo de se o valor da variável for um determinado valor. Então, eu estou escolhendo o valor de x, dependendo do valor da variável x, eu executo um desses comandos, certo? Então, como que seria a execução disso? Então, seria o seguinte, ele vai testar, né? X é igual a V1. Se for igual a V1, ele vai executar o comando C1, certo? E vai passar para a próxima instrução. Note que a próxima instrução é uma outra instrução de teste. Ela vai ser testada também. Mesmo que eu já tenha executado o comando C1 e mesmo tendo conhecimento que o valor de x é igual a V1, certo? Porque da forma como está sendo feita essa estrutura, eu vou ter que testar para saber se o comando x é o valor de V2. Eu já sei que não é, porque eu já sei que executou esse primeiro comando C1. Mas isso vai ser... Mas, apesar de eu executar um dado comando, certo? Ou seja, apesar do valor de x já ter sido testado como verdadeiro e escolhido um dos comandos ao longo das ações, todas elas vão ser testadas, certo? Então, durante a execução, todas elas vão ser testadas, mesmo que eu já tenha escolhido uma delas. Tudo bem? Então, por que isso ocorre? Então, se eu construir a tabela verdade, né, como que vai ser a execução disso? Se o x for igual a V1, eu vou executar o comando 1 e todos os demais eu vou ter um resultado como falso, né? Não vou executar os demais comandos. Mesma coisa para o V2, né? Então, para o V2, se for igual a V2, eu vou executar o V2 e todos os demais vão ser falso. Tudo bem? Então, note que eu tenho aqui uma estrutura de escolha, onde só é verdadeiro, né, uma das opções. Tudo bem? Nesse caso, esses testes aqui, ó, que retornam falso, eles são totalmente desnecessários, porque uma vez que eu já escolhi esse que é verdadeiro, os que são falsos, eles vão ser testados, mas não são necessários. Será que dá para fazer algo melhor? Então, a resposta, uma melhora possível, é você usar o senão, certo? Então, se você usar o senão, você vai criar um outro padrão, também é uma seleção encadeada homogênea, certo? Que tem um padrão lógico. A única diferença é que se o valor de
x for igual a V1, eu vou executar o comando C1. E quando eu executar o comando C1, toda essa parte que está no senão não vai ser executada, certo? Isso implica que eu vou executando testes um a um, certo? E se o teste for verdadeiro, eu vou executar o comando e todos os demais testes vão ser descartados. Então, uma estrutura, né, melhor do que aquela anterior, que tem simplesmente C, 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 escolhendo o determinado valor, é você usar um C, então, senão, certo? E nesse caso, você tem uma estrutura homogênea, né? Porque tem esse padrão de C, então, senão. E nesse caso, eu vou executar somente, eu vou executando testes até que um dos testes execute como verdadeiro, certo? Tudo bem? Então, note que o padrão aqui, ó, é após cada senão, existe um outro C seguido de uma ação. E essa estrutura é uma estrutura encadeada homogênea. Então, a vantagem disso é que a nossa tabela se resume exatamente a essa mais simples, onde o valor desses testes, onde ele era falso e simplesmente testava, mas eu já sabia que não precisava executar, ele vai ser descartado, né? Eu só vou executar esses testes aqui embaixo, aqui, ó, na minha tabela. Ou seja, ao primeiro momento que eu encontrar um verdadeiro, não executo mais testes. Bom, o que eu queria destacar aqui é o seguinte, note que eu tenho 4 comandos, certo? E essa estrutura, tipicamente, ela está escolhendo um deles para ser executado, certo? Então, quando você tem essa estrutura com o padrão C, com o padrão C, senão C, onde eu tenho um senão seguido de um C e uma ação, você tem um padrão de escolha. Então, você está escolhendo qual comando vai ser executado dependendo se uma determinada condição for satisfeita, certo? Nesse cenário, uma melhora possível é você usar um comando de seleção de múltipla escolha. Então, a linguagem, né, oferece, a linguagem pseudocódigo, um comando específico para esse caso, onde você quer escolher uma ação a ser executada dependendo se o valor de uma variável for um valor específico dentro de um conjunto de valores que você conhece, certo? Então, como que é o comando escolha? O comando escolha começa com a palavra escolha, certo? Seguida do valor, nesse caso seria a variável, né, que vai ser escolhida, qual que é a variável que está sendo escolhida, seguida das opções que eu vou executar, as opções que eu tenho para esse valor dessa variável. Então, nesse caso, o valor poderia ser a variável x, certo? E as opções são os valores, x1, x2, x3 e x4. Seguido de uma opção que é o que a gente chama de uma exceção. O que é exceção? Exceção seria, se ele não for nenhuma das opções possíveis, ele vai ser o que a gente chama de uma opção padrão, que é uma ação que é executada quando ele não é nenhum dos valores previstos, certo? Isso pode ou não ter essa exceção. Então, caso não tenha essa exceção, nenhuma ação vai ser executada caso o valor da variável não seja nenhum dos valores previstos. E se tiver exceção, então, independente do valor, se o valor não for nenhum dos previstos, ele vai executar esse valor de exceção, que é um comando que vai fazer um tratamento nesse caso. Seguido da palavra fim escolha, seguido de ponto e vírgula, certo? Esse valor, ele pode ser tanto uma expressão aritmética, quanto uma variável, certo? Do tipo caractere, se eu quiser. Então, a expressão aritmética envolve tanto uma única variável quanto uma expressão, né, uma soma, uma subtração e assim por diante. Então, como que eu escrevo cada opção? Né? Então, eu tenho aqui a opção. O que quer dizer a opção? A opção é a sintaxe dela da seguinte forma. Ela começa com a palavra caso, certo? Seguida de um valor constante. Essa constante, ela pode ser seguida de 2 pontos e seguida de outro constante. Nesse caso, quando eu quero especificar um intervalo de valores. Então, se eu quiser especificar um valor, eu coloco a palavra caso seguida de um valor constante.
Se eu quero especificar um intervalo de valores, eu coloco a palavra caso, seguida de uma constante, ponto, ponto, outra constante. Então, nesse caso, eu estou definindo um intervalo que vai do primeiro valor constante até o segundo valor constante. Aqui eu posso colocar uma lista de valores ou de intervalos, certo? Então, eu posso ter, por exemplo, quero executar uma determinada ação caso a variável x seja V1, V2, V3. Qualquer um desses três valores, eu vou executar a mesma ação. Eu posso colocar aqui, ó, V1, caso V1, V2, V3, eu vou executar uma determinada ação. Terminei de especificar aqui com uma lista, note que isso aqui é uma lista de valores ou de intervalos. O que eu posso fazer? Eu vou colocar o símbolo 2 pontos, certo? Um em cima do outro. Aqui, nesse caso, é um do lado do outro, certo? Então, aqui, 2 pontos, e seguido de ou uma ação primitiva, então, uma única ação, ou um bloco. Lembra que o bloco é delimitado pelas palavras início e fim. Terminei de escrever a ação ou blocos, coloco, então, o símbolo ponto e vírgula. Tudo bem? Bom, então todos os casos, eles implicam que vocês têm que colocar um valor ou um conjunto de valores, né, de intervalos, que são as situações para os quais você vai executar a sua determinada ação. Então, você está escolhendo qual ação vai ser executada, dependendo dos valores especificados aqui nessa lista de constantes. A exceção não precisa de valores, então você vai, para definir a exceção, vocês vão escrever caso contrário. Então, a palavra contrário está dizendo, caso não seja nenhum dos casos especificados, vai ser caso contrário. Se não precisa especificar valores, porque ele é uma situação de exceção. Então, ela vai ser executada independente de qualquer valor, ou seja, ela vai ser executada se os valores anteriores não forem satisfeitos. Então, se os valores que você definiu a priori não encobrirem, né, ou aquilo que está sendo testado. Então, caso contrário, seguido de 2 pontos, um em cima do outro, seguido ou de uma ação primitiva ou de um bloco, né? Lembrando que se for o bloco, coloca o início e fim, assim por diante. Seguido de ponto e vírgula. Então, acho que tem um exemplo aqui à frente, né? Então, aqui, ó, essa mesma estrutura de comando condicional se em senão, ela tem o mesmo efeito, né? Desse comando escolha aqui do lado direito. Qual que é a vantagem? Fica muito mais simples, né? E muito mais claro de você ler no código aquilo que está sendo realizado. Aqui, ó, essa estrutura de condicional não dá, né? Ela encobre por detrás, né, o efeito de estar fazendo uma múltipla escolha, escolhendo um entre vários. Esse comando específico de seleção múltipla, ele fica muito mais claro para fazer a leitura. O que ele está dizendo aqui? Então, eu estou escolhendo para a variável x, certo? Caso o valor dela seja V1, eu vou executar o comando C1. Caso seja V2, o comando C2. E assim por diante. Tudo bem? Então, como que isso vai ser executado na hora de você executar essa ação, né? Então, ele vai começar de maneira similar ao que acontece aqui nesse lado esquerdo, né? Ele vai começar a testar condição a condição, seguindo a sequência dos casos que vocês definiram. Então, vocês definiram caso primeiro V1, caso V2 e assim por diante. Então, o que está por detrás dessa estrutura de seleção múltipla é exatamente algo parecido com o que tem com essa estrutura à esquerda, né? Então, ele vai começar, caso V1, ele vai fazer o seguinte, se o x1 for igual a V1, executa o C1. Se não, ele vai para o caso do V2. Então, o efeito dessa instrução, caso V2, é o mesmo efeito dessa instrução do senão C igual a V2, certo? E assim sucessivamente, até chegar no último, né? Então, note que nesse exemplo não há um caso de exceção. Então, eu só vou executar uma ação se o valor de x for um desses 4 valores, eu vou escolher a ação a ser executada dependendo do valor que for essa variável x. Se ela não for nenhum desses 4, eu não vou executar nada, certo? Se eu tivesse uma condição de exceção, seria equivalente lá na sequência de ações, né, da estrutura
condicional, eu ter, então, logo após o teste do meu último valor, que é o V4, eu ter um outro senão sem ser seguido do teste C, sem ser seguido da ação do conectivo condicional C, ou seja, sem testar uma nova condição. Então, nesse caso, note que esse comando C5, ele vai ser sempre executado quando todos esses 4 testes condicionais forem falsos, certo? O mesmo efeito ocorre aqui nesse comando de múltipla escolha. Então, eu vou executar esse caso contrário se todos os testes condicionais, né, se não se encaixarem em nenhum dos casos anteriores, ou seja, se o valor de x não for nem V1, nem V2, nem V3 e nem V4, certo? Bom, vamos praticar, então? Então, o que está no slide, ele pede o seguinte. Então, ele pede para você elaborar um algoritmo, né, utilizando o pseudocódigo, que, dada a idade de um nadador, classifique-o nas seguintes categorias. Então, de 5 até 7 anos vai ser infantil A, de 8 até 10 anos infantil B, de 11 até 13 anos juvenil A, 14 a 17 anos juvenil B, e maior de 18 anos adulto, certo? Então, lembra daquilo que foi explicado lá quando a gente falou de algoritmo. Então, o primeiro passo para vocês escreverem um algoritmo é vocês entenderem aquilo que está sendo pedido. Então, o que está sendo pedido aqui? Bem simples, eu acho que o entendimento aqui é bem simples, né? Vocês vão, dado uma idade, tentar classificar, né, a partir dessa idade, uma pessoa usando as informações dessa tabela. Entendido o enunciado, o primeiro passo é tentar avaliar o que nós esperamos de saída. Então, o que você espera de saída desse algoritmo? Você espera imprimir, né, qual é a categoria. Então, ele pede exatamente isso, para você fornecer de saída, né, a informação de qual é a categoria, certo? Como a categoria ela é dada de acordo com a idade, então, qual que é a entrada que você precisa para obter essa saída? A informação da idade. Então, a entrada do seu algoritmo é uma informação da idade, que é fornecida pelo usuário, certo? E a saída, que vai ser impressa na tela, é uma única palavra aqui, né? Que é uma categoria que são dadas exatamente por essa tabela. Vamos começar a escrever, né, o nosso algoritmo, que é a parte do processamento. Então, lembra que o algoritmo ele começa com o bloco principal. Então, o bloco principal do algoritmo, ele começa com a palavra início, certo? E termina com fim, ponto final. Tudo que tiver dentro desse bloco é parte do seu programa principal, o seu bloco principal, do seu programa. Tudo bem? Então, os dois comandos iniciais e finais que sempre precisa ter é início e, por último, terminando fim, ponto final, certo? Bom, que eu vou precisar de entrada? Nós falamos que nós precisamos da idade. A idade é algo que vai ser fornecido de entrada. Se ele vai ser fornecido de entrada, eu preciso armazenar essa informação em algum lugar. Se eu preciso armazenar uma informação que é fornecida de entrada em algum lugar, significa que eu preciso declarar uma variável, certo? Bom, a variável, qual tipo é a variável que armazena uma informação de idade? Então, a idade de uma pessoa é um número inteiro. Então, eu preciso declarar uma variável do tipo inteiro. Então, eu vou chamar aqui de inteiro idade. Como que eu declaro a variável? O tipo da variável, seguido do caractere 2 pontos, um ponto em cima do outro, né? Seguido do identificador da variável. O identificador da variável é uma palavra que ela precisa ser começada com uma letra e pode ser seguida por outras letras ou números, certo? Nesse caso, idade é um identificador válido. Tudo bem? Bom, preciso ler essa informação da idade. Como que eu leio uma informação que é fornecida de entrada? Usando o comando leia. Então, vou colocar aqui, ó, leia, certo? Como que se dá o comando leia? É pela palavra leia, abre parênteses, e aqui dentro, né, eu vou colocar a lista de variáveis que eu quero ler. Então, nesse caso, eu quero ler uma única variável, que é a variável idade. Coloquei as variáveis, né, que é a idade, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, sempre no final da ação, um ponto e vírgula para indicar o fim daquela ação, certo? Bom,
Dado a idade, então eu vou ter que especificar a categoria de acordo com a idade, certo? Então, quais são as categorias possíveis? Então, a primeira é de 5 até 7 anos vai ser infantil. Então, uma forma possível, né, é você colocar o seguinte: se avaliar a condição da idade estar dentro de um intervalo, de uma faixa, né, qualquer. Então, como que isso pode ser feito? Então, uma primeira forma é verificar caso a caso, né? Então, se a idade for maior ou igual a 5, que é a idade mínima aqui, né, 5 anos, e idade menor ou igual a 7, então avaliar se a idade está no intervalo de 5 até 7, significa que avaliar se ela é maior ou igual a 5 e menor ou igual a 7, certo? Então, se a informação de idade for maior ou igual a 5 e menor ou igual a 7, significa que a idade dessa pessoa é de numa faixa de 5 a 7 anos, certo? Então, se essa condição for verdadeira, então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos imprimir a categoria. Bom, qual é a categoria? Onde eu vou armazenar a informação da categoria? Posso querer armazenar essa informação em uma variável, se eu quiser, certo? Ou eu posso, logo de cara, já escrever essa informação na saída. Depende aqui do que você vai querer fazer depois com essa informação. Nesse caso, desse algoritmo simples, eu não vou usar essa informação de categoria depois que eu avaliar qual é a categoria. Simplesmente eu preciso mostrar na tela, né? Se eu preciso mostrar na tela, eu posso escrever direto se eu quiser. Escreva infantil A. Tudo bem? O comando para escrever na saída é o comando escreva, abre parênteses, seguido, então, de uma lista de expressões. Nesse caso, essa expressão é uma mera constante, né, que é o infantil A. Terminei o comando, vou executar o quê? Uma única ação de escrever, então não preciso de um bloco, né, posso colocar simplesmente o fim do comando C. Tudo bem? Bom, nesse caso, eu avaliei essa condição aqui, ó. Certo? Qual que é a outra condição? Então, vamos lá. Se for de 8 até 10 anos, vai ser infantil B. Então, podemos construir, né, a mesma condição. Então, se a idade for maior ou igual a 8 e idade menor ou igual a 10, ou seja, se ela estiver no intervalo de 0 até 10, então eu vou escrever infantil, a categoria, né, que eu vou exibir é infantil B. Só tem uma ação de escrita? Só tem uma única ação de escrita, então não precisa de um bloco, né? Já posso colocar direto o comando fim C. Próximo é qual? De 11 a 13 anos. Se for de 11 a 13, eu vou colocar como juvenil A. Então, se a idade for maior ou igual a 11 e idade menor ou igual a 13, significa que eu estou com uma idade no intervalo de 11 a 13 anos, e nesse caso eu vou escrever, né, eu vou exibir, né, a categoria como juvenil A. Só tem um comando, né, só uma única ação, que é a ação de escrita, não precisa colocar nenhum bloco, posso colocar direto o comando escreva. Então, vamos ver o próximo, né? Então, o próximo intervalo seria de 14 até 17 anos. Então, será que eu poderia colocar assim, ó, 14 menor ou igual a idade, menor ou igual a 17? O que aconteceria se eu colocar dessa forma? Ele vai causar um erro de sintaxe. Por quê? Não sei se vocês lembram, lá quando a gente começou a ver pseudocódigo, uma sintaxe que a gente viu é a sintaxe de expressões relacionais. Então, uma expressão relacional, ela tem a seguinte sintaxe: uma expressão aritmética, seguida de um operador relacional, seguida de uma expressão aritmética. Só, certo? Não posso colocar novamente uma expressão, uma operação, um operador relacional em seguida.
Então, se eu colocar logo depois o operador relacional, ele vai dar uma falha, porque não é esperado esse operador relacional, certo? Então, sempre tem que ter essa formação. Uma expressão relacional sempre tem que ter essa formação. Uma expressão aritmética, que pode ser uma variável, um valor, seguida de um operador relacional, seguida de uma outra expressão aritmética. Então, nesse caso aqui, ó, essa expressão 14 menor igual a idade, menor igual a 17, ele tem o mesmo efeito, certo? Da seguinte expressão: 14 menor ou igual a idade e idade menor ou igual a 17, certo? Então, são duas expressões relacionais sendo conectadas ali pela conjunção e, certo? Tudo bem? Então, esse detalhe é um detalhe que está lá na sintaxe do pseudocódigo. Ele não permite vir um operador relacional após o final de uma expressão relacional. Após o final de uma expressão relacional, que ela termina no último operador aritmético, ele espera que venha ou um operador lógico, né? Certo? Ou alguma outra coisa, mas não um operador, certo? Um parênteses, mas não um operador. Então, escreva juvenil B em C, se, só para manter o padrão aqui, né? Se idade maior ou igual a 14 e idade menor ou igual a 17. Se não, qual que é o próximo caso? Se idade maior que 18. Se idade maior ou igual a 18, então escreva adulto em C. Ok. Bom, vou reduzir um pouquinho aqui só para a gente poder executar, né? Então tá lá nosso algoritmo, né? Então, para executar, eu preciso colocar um valor de idade qualquer aqui. Então, vamos colocar um exemplo, né? Se eu colocasse 3 anos de idade, o que aconteceria? Então, se eu mandar executar, o esperado é, ó, então não tem nenhuma faixa aqui que cobre 3 anos de idade, nenhuma categoria que cobre 3 anos. Então, eu espero que não imprima nada aqui na saída, né? Vamos ver se tem esse comportamento. Eu executei, de fato, não imprimiu nada, né? Não imprimiu, a saída aqui não está exibindo nada, porque não tem nenhuma categoria para 3 anos. Então, imagina que ele tem, sei lá, 5 anos, então. 5 anos, a categoria é infantil A. Vou mandar executar o código, maravilha, olha, imprimiu aqui infantil A como saída. Por exemplo, se a idade for 9, eu espero que imprima a categoria, né, infantil B. Então, eu coloquei idade 9, maravilha, está funcionando infantil B. Se a idade for 13, ele cai na categoria juvenil A. Perfeito, parece que está executando tudo corretamente aqui, ó. Se a idade for 14, já cai na juvenil B. Maravilha, está imprimindo juvenil B. Se a idade for, vamos supor, minha idade aqui, né, 25, então ele vai rodar, vai cair na categoria adulto. Maravilha, parece que está funcionando tudo direitinho aqui, ó. Vemos aqui uma primeira solução, certo? Quais são ela funciona? Funciona. Aparentemente funciona para todos os casos, certo? Qual é o problema dessa solução? Essa solução, ele tem aquela situação que eu mencionei para vocês, ó. Então, a idade, eu estou escolhendo um valor da idade, certo? E eu só vou se o valor da idade for, por exemplo, 6 anos, eu só vou executar esse comando, escreva infantil A. Mas apesar da idade ser 6 anos, e eu já ter testado e ter conhecimento que a idade é 6 anos, todos esses demais testes aqui, ó, vão ser realizados, certo? Ele vai testar a mesma coisa. A idade é 8, a idade é entre 8 e 10, a idade é entre 11 e 13, a idade é entre 14 e 17. Então, note que isso está tornando o seu algoritmo um pouco mais ineficiente. Por quê? Porque se eu já tenho conhecimento que a idade é um determinado valor, né? Se eu já tenho conhecimento que a sua idade é 6 anos, significa que se eu já executei esse comando condicional aqui primeiro,
e a resposta dessa condição for verdadeira, todas as demais condições só vão poder resultar em falso, certo? Então não há necessidade de eu ficar testando algo que eu tenho conhecimento que o resultado vai ser falso, né? Tudo bem? Então um jeito de melhorar isso daqui seria o quê? A partir do momento que uma resposta for verdadeira, eu só executar o teste das demais, né, se a resposta for falsa. Então, só vou executar as das demais se for falsa. Se for verdadeira, eu não executo as demais. Então, quem que faz essa... Quem que divide a seleção em faz alguma coisa se for verdadeiro ou faz alguma coisa se for falso? O conectivo senão, né? Então, com o conectivo senão, eu vou fazer alguma coisa se for verdadeiro ou vou fazer uma outra coisa se for falso. Nesse caso, ó, se a idade for maior ou igual a 5 e menor ou igual a 7, eu vou imprimir o infantil A se for verdadeiro. E se for falso? Se for falso, aí então eu vou testar as demais condições. Então eu posso trocar esse fim C aqui, ó, simplesmente por um comando senão. Nesse caso, todas as demais condições, ó, só vão ser executadas caso essa primeira condição seja falsa. Essa mesma estratégia eu posso adotar para todos os demais testes. Então aqui, ó, tem a mesma coisa, ó, somente se essa condição for falsa é que essas três outras condições poderão ser verdadeiras. Então eu posso substituir esse fim C por um senão, certo? Para todos, né, na verdade. Lembra que o comando C, senão, certo? Ele vem com C, seguido da expressão, seguido do comando ou bloco associado a quando a condição é verdadeira, certo? Seguido do senão, seguido ao comando ou bloco associado quando a condição é falsa, seguido da palavra fim C. Então aqui eu tirei vários fim Cs, mas eu vou ter que colocar de novo, né? Então esse fim C se refere a esse comando C. Esse senão não tem ainda o fim C, então eu vou colocar aqui, ó, fim C. Esse comando senão ainda não tem o seu correspondente fim C, então eu vou colocar aqui. E esse comando senão não tem o comando fim C. Pronto, todos agora tem. Então, para esse fim C corresponde a esse C, esse fim C corresponde a essa estrutura, e assim por diante, tudo bem? Olha a importância de realizar a indentação nesse caso, né? Então fica bem mais simples de você visualizar, né, quem pertence a quem aqui no caso desse bloco. Então vamos testar aqui novamente, né? Então vou pegar a idade de 3 anos, eu não espero imprimir nada, né? Então se eu executar 3, não imprimiu nada. Então coloquei 5 anos e imprimiu o infantil A. 10 anos, infantil B. 9 anos, infantil B também. Que mais? 12 anos, juvenil A. Perfeito. Parece que está tudo ok. 15 anos, juvenil B. 20 anos seria adulto. Adulto, maravilha. Então, note que eu acabei de mudar aquela estrutura, né, que era fim C, fim, então fim C, C, então fim C, e criei essa estrutura aqui, ó, que é C, então, senão, C, sempre após um senão, vem um novo comando C. Opa, tem um padrão aqui, né, que padrão que é esse? É o padrão C, senão, C. O padrão C, senão C, tem essa característica de escolha. Se ele tem a característica de escolha, então nós podemos usar aquele comando de múltipla escolha, certo? Então, esse código que nós desenvolvemos aqui funciona? Funciona, está correto? Está correto. Só que ele pode ser melhorado? Pode. Como que ele pode ser melhorado? Se vocês identificarem que tem esse padrão C, senão,
seguido de C, e uma única ação, como é o caso aqui, ó, só tem uma única ação, então vocês podem substituir essa estrutura por aquela estrutura do comando escolha. Então, como que se dá o comando escolha? Da seguinte forma, então eu vou escrever escolha, certo? O nome da variável, tudo bem? Em seguida, eu vou colocar cada caso, né? Então, como que eu escrevo cada caso? Eu escrevo da seguinte forma, caso um valor ou um intervalo de valores. Nesse caso aqui, eu tenho um intervalo que vai de 5 até 7. Então, eu posso escrever dessa forma, 5, espaço, ponto, ponto, 7. O meu algoritmo vai entender, meu professor do código vai entender que se estou escolhendo valores, né, dentro do intervalo que começa em 5 e termina em 7, certo? Inclusive 5 e 7. Seguido de 2 pontos, seguido do comando que eu quero executar. Nesse caso, eu vou escrever infantil A. Certo? Bom, qual que é o próximo caso? É essa próxima condição aqui, ó. Então, caso o intervalo de valor for, a idade for dentro do intervalo que vai de 8 até 10, então eu vou escreva infantil B. Caso, a próxima condição, né, a idade for um intervalo de 11 até 13, eu vou escrever infantil, juvenil, né, juvenil A. Caso a minha idade for um intervalo de 14 até 17, eu vou escrever juvenil B. Caso caso contrário, posso colocar caso contrário? Vou até testar, né? Caso contrário, escreva adulto. Então, qual que é o problema dessa condição? Vamos testar para vocês verem, né? Comentar esse pedaço aqui. Lembra que comentário é com barras. Comentário de múltiplas linhas. Barra asterisco termina com asterisco barra. Então, aqui esse trecho de código agora ficou comentado, significa que ele vai ser ignorado. Tudo bem? Vou colocar meu fim aqui. Bom, então se nós testarmos esse algoritmo, vamos ver se ele funciona. Então, se eu colocar aqui idade 6, eu mandei executar 6 infantil A, maravilha. Coloquei o valor 9, infantil B, maravilha, está correto. Valor 13, juvenil A, está correto. 14, juvenil B, está correto. 20, juvenil adulto, né? 20 é adulto, está correto, é maior do que 18. Coloquei 2 adulto. Opa, 2 anos já cai na categoria adulto. Então, qual que está o problema aqui? O problema está nesse caso contrário, né? Então, o caso contrário é o caso de exceção. Ou seja, se não for nenhum desses casos anteriores, ele irá cair no caso contrário. Certo? Bom, esses casos anteriores não cobrem o intervalo da idade ser, primeiro, um número negativo, então uma coisa que meu programa não está avaliando aqui, né, e é se a idade for negativa. Então, normalmente, né, se o programa fosse o programa final mesmo, né, eu deveria testar aqui a idade se o valor dela é negativo. Eu não estou avaliando isso, né? Se eu não estou avaliando, o que acontece se eu colocar aqui menos 5? Ele vai aceitar, porque o meu programa não está cobrindo isso. Menos 5 é um número inteiro. Então, se eu colocar menos 5, ele vai falar que é adulto aqui, até nesse código. No código anterior, se eu colocar menos 5, ele não vai imprimir nada, porque não vai estar dentro da faixa, né? Das faixas avaliadas nos testes de condição. Tudo bem?
mas também ele não dá nenhuma mensagem de erro, que seria o adequado seria, caso a idade seja negativa, você dá uma mensagem de erro, o valor da idade tem que ser maior ou igual a 0. Como que nós podemos alterar esse código de modo que a gente tenha o mesmo comportamento que nós tínhamos aqui embaixo, né, naquele código anterior? De forma que quando a idade é um valor menor do que 4, ele não imprima nada, certo? E quando a idade for maior do que 4, ele se enquadra em uma dessas categorias. Então, uma forma simples de fazer isso é adicionar exatamente essa condição, a condição de que só vai imprimir uma categoria se a idade for maior ou igual a 5, certo? Como que podemos alterar nosso código para fazer isso? Então, simplesmente colocar no comando escolha e executar o comando escolha somente se a condição da idade ser maior do que 5 ser satisfeita. No pseudo do código, isso seria escrito da seguinte forma: se idade maior ou igual a 5, então eu vou executar o comando escolha, certo? Caso contrário, eu não vou fazer nada. Então, com essa simples modificação, caso os valores sejam 4, 3, 2 ou mesmo valores negativos, então se eu executar, por exemplo, novamente para esse valor menos 5 negativo, né, ele não imprimiu nada, certo? Se eu executar agora para o valor 4, o que ele vai fazer? Ele imprimiu também, novamente, não imprimiu nenhum valor. Se eu executar os demais valores, né, então 5, ele vai funcionar da forma como estava funcionando anteriormente. Então, em 5, infantil A, 9, infantil B, 12, juvenil A, 14, juvenil B, e valores maiores que 18, por exemplo, 20, imprime o valor adulto, certo? Então, tá aqui, né, a resposta, né? Então, tem lá nos slides a resposta, certo? Exatamente como nós fizemos, o algoritmo. Vou deixar para vocês, tem lá nos slides, né, esse outro exercício aqui, ó, que é para vocês escrever um algoritmo utilizando o pseudocódigo para calcular a média aritmétrica entre duas notas de um aluno e mostrar a média situação do aluno que pode ser aprovado, reprovado ou de exame, certo? Então, tentem praticar, pratiquem, tentem fazer esse exercício. Lá no slide tem as respostas, certo? Tem a resposta desse exercício, mas tentem praticar antes de vocês olharem a resposta.